Mas o que é que eu quero colocar para vocês aqui? Exatamente o fato de que mal morreram os apóstolos, a igreja já está toda ela organizada ao redor do episcopado. O Papa, ou seja, o sucessor de São Pedro, em Roma, a missão do Papa, ela já existe, mas ela vai tomando forma aos poucos, entendeu? Como é que o Papa vai exercer sua missão de confirmar os irmãos, como Pedro? Por quê? O que acontece? Nesta época em que Santo Inácio escreve, nós estamos numa época de perseguição, é possível e provável que o Papa estivesse morto, ou seja, havia martírio dos papas, etc., e é possível que, quando Inácio escreve para Roma, ele não fala de nenhum bispo em Roma. Ele diz que a igreja de Roma preside na caridade. Então ele já fala de uma presidência que Roma preside todas as outras igrejas. Nós estamos em 107. Agora é possível e provável, porque ele não fala de bispo em Roma, é possível e provável que tivesse sede vacante, entendeu? Que estivesse vacante a cadeira de São Pedro lá em Roma. Por quê? Porque por causa das perseguições, etc. Os primeiros papas, a grande maioria dos papas foram todos mártires, né? Todos morreram. Então, ser eleito papa naquela época era quase certeza e garantia de morte no martírio. Não era fácil, não era um cargo honrado humanamente falando. Era um cargo, do ponto de vista humano, pesado. Porque ser eleito papa era ser perseguido pelo imperador. Porque é evidente, o sujeito é bispo onde? Na capital do império. O imperador quer acabar com o cristianismo. Qual é o primeiro bispo que ele vai perseguir? É o bispo da casa dele, né? Onde está na casa dele. Então, ser eleito papa era garantia de martírio. E nós vamos devagarinho entender um pouco do que foi a Inquisição. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que é o principal ponto em que muita gente que não gosta da igreja pega para atacar a igreja. Qualquer coisa que você fala da igreja, mas e a Inquisição? Mas e a Inquisição? E aqueles milhões de bruxas que a igreja pôs na fogueira? Como é que é essa história? Vamos explicar essa história e ver que não foi nada disso, né? Houve os erros, sim. O Papa João Paulo II até pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja no ano 2000. Parece que o Papa Bento também pediu perdão, né? Hoje, novamente, no discurso do Papa para a jornada em Assis, que o Papa hoje esteve em Assis o dia inteiro, né, na jornada com o tema Peregrinos da Verdade, Peregrinos da Paz, que reuniu uma série de líderes religiosos de diversas religiões, inclusive o agnóstico estava lá dizendo, estava lá presente. E ele falou hoje, professor, olha, como cristão, quero dizer neste momento, é verdade na história que também a igreja se recorreu à violência em nome da fé cristã. Reconhecemos-los cheio de vergonha, mas sem sombra de dúvida, tratou-se de um uso abusivo da fé cristã, em contraste evidente com a sua verdadeira natureza. Aí. E o Papa João Paulo II já tinha feito a mesma coisa. Hoje a mesma coisa por ocasião do jubileu do ano 2000. Olha, a gente tem que entender uma coisa, já como um pano de fundo. A igreja foi instituída por Cristo para salvar o mundo. A igreja é divina, a cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas é formada de homens e mulheres, pecadores.
Então, o Cristo prometeu à igreja infalibilidade, mas não prometeu impecabilidade. Estão entendendo? Então, houve papas pecadores. Eu já falei para vocês aqui, nós já passamos daqui, no século X, 5 papas foram assassinados. E assassinados por quem? Por gente de dentro da igreja. Aquelas lutas pelas famílias poderosas que queriam ter os seus filhos como Papa, os imperadores que queriam impor o Papa, porque o Papa era a autoridade da época, não é? Então a igreja, mas Deus quis que através dessas vicissitudes humanas, da nossa miséria humana, Deus quis que a igreja dele caminhasse. Como dizia Dom Estevão Bittencourt Ricardo. Dom Estevão dizia assim, o ouro da igreja, né? Esse ouro que a gente carrega na aliança aqui, passou muitas vezes por mãos sujas, mas ele continua ouro. Você dá uma lavadinha nele, ele volta a brilhar. Entende? Então, a igreja muitas vezes, muitos filhos da igreja pecaram, papas, bispos, padres, leigos, nós todos. Mas, apesar de tudo isso, a igreja vai embora. Ela não para por causa disso. Entende? Então, o Papa Leão XIII disse, a igreja não tem medo da verdade. E o Papa Leão XIII abriu o arquivo secreto do Vaticano para todos os historiadores, a igreja não tem medo da verdade. Pronto. O que os filhos dela fizeram de errado, ela vai pedir perdão. Agora, não se pode exagerar também. Quando eu trago aqui o tema da Inquisição, eu quero fazer um pouco daquilo que o Papa João Paulo II fez antes dele pedir perdão. No ano de 1998, 2 anos antes do ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu que ele ia pedir perdão para o mundo pelos pecados dos filhos da igreja. O que ele fez? Ele mandou fazer no Vaticano um simpósio sobre Inquisição. E o que o Papa fez? Ele mandou convidar os maiores historiadores do mundo, independente de religião, nação, raça ou ideologia. Convidou 30 grandes historiadores. Esses historiadores se reuniram no Vaticano, sob a presidência, né, do professor Borromeo, que é professor da Universidade La Sapienza da Itália. E esses 30 pesquisadores fizeram 30 conferências, cada um na sua língua, português, francês, inglês, espanhol, etc. Né? E foram publicadas as atas, 780 páginas. Eu comprei isso lá em Roma, e eu usei, foi o texto básico para eu escrever isso daqui. Eu não trouxe hoje esse compêndio do Vaticano, chamado Le Inquisitione. Eu vou trazer a semana que vem, porque tem uma pessoa que está usando, que eu emprestei, 780 páginas, que é o documento mais atual de toda a história sobre a Inquisição. Porque o Papa chamou os maiores historiadores do mundo, e entregou todos os documentos da igreja, da época da Inquisição, e disse, eu quero a verdade. E vocês vão ver que o que surgiu no simpósio do Vaticano, em 1998, sobre a Inquisição, é muitíssimo diferente do que se apresentam hoje nas universidades. Dito pelos historiadores que não são da igreja. Bom, eu coloquei muito dessas conclusões nesse meu livro, mas eu quero mostrar alguma coisa aqui. Nós vamos gastar aí umas 3 quintas-feiras sobre esse assunto, para caminhar bem devagar, e a gente poder ver isso aí, né, com toda a clareza. A igreja não tem medo da verdade, mas é preciso que a verdade seja conhecida, e não ela seja deformada, para atacar a igreja além daquilo que é justo.